Essa semana eu passei por muitas coisas. E enquanto eu estava deitado, sem conseguir dormir, eu decidi pensar nos trabalhos da faculdade. Eu precisava fazer alguma coisa, precisava apresentar, e era uma forma de manter os pensamentos ruins afastados. E mesmo que isso não resolvesse nada, pelo menos mantinha minha mente ocupada. E em algum momento, me veio um pensamento. O mal não simplesmente existe. Ele se espalha. E ele se espalha por espaços vazios, fazendo morada onde tudo faz falta. Onde falta ação, falta de cuidado, falta de esperança. E uma vez instalado, ele se prolifera com uma infecção, corroendo e deturpando tudo ao seu redor. Mas e quando olhamos para as nossas instituições? E quando o Estado falha? Não por suas atitudes, mas pela falta delas. O que acontece nos vácuos de poder que foram deixados vazios? É nesse ponto que eu comecei a pensar sobre o que realmente significa esse tipo de vazio. Será que ele está fora, nas falhas do Estado, ou está dentro, naquilo que deixamos de acreditar? Eu penso nesse vazio como aquele estado de Hollow do Dark Souls. Eu sei que parece algo besta, mas é algo que nos mantém vivos e mortos ao mesmo tempo, sem expectativa, sem esperança. O vazio não é apenas aquilo que falta, é aquilo que resta, quando todo o resto já perdeu sentido. É um lugar estranho porque ele não mata de uma vez, mas ele também nos deixa viver por completo. É como aquele estado de estar consciente, mas esvaziado por dentro. É um corpo que respira, mas não sente. É um espírito que observa o mundo, mas já não espera nada dele. Talvez o vazio seja esse espaço entre o que deveríamos fazer e escolhemos ignorar. E é justamente nesse espaço que algo novo, perigoso nasce. Nesse lugar, as primeiras formas de organização que surgem, elas não são boas. Elas se aproveitam da fragilidade humana como uma forma instintiva. Elas oferecem uma certa forma de direção, de segurança, de propósito, mas tudo isso é apenas uma fachada. No fundo, tudo que desejam é controle. E quando o homem está vazio, ele aceita qualquer forma de comando, porque o comando, por mais duro que seja, ainda parece melhor do que o caos. E é aí que o mal cresce. Não com uma força que invade, mas com algo que preenche aquilo que deixamos vazio. Ele ocupa o espaço da fé perdida, da confiança quebrada, da justiça ausente. Ele se instala nas frestas da sociedade e quando percebemos já não é mais uma presença externa. Já está virando algo que é parte de nós. Nas casas, nos trabalhos, nas leis, nas ruas. A violência vai se tornando uma rotina. É como se fosse mais uma forma de existir e aos poucos deixamos de ver o mal como algo a ser combatido. Passamos a aceitar isso como preço da própria sobrevivência. A violência ela não nasce no vácuo do Estado, ela nasce na ausência. Ela cresce na indiferença e se alimenta do medo, onde a miséria reflete toda a falta de esperança. Rousseau dizia que a força fez os primeiros escravos e a covardia os perpetuou na escravidão. E eu penso que o mesmo acontece hoje em dia. Não há escravos por natureza, assim como também não há criminosos por destino. Mas há momentos em que o poder se torna tão distante, tão inacessível, que o povo, sem perceber, começa a obedecer a quem está mais próximo, a quem impõe regras.
mesmo que essas regras venham acompanhadas de uma arma. E assim, dessa forma, a exceção se torna regra, a força vira autoridade e o medo se torna um dever. No Brasil, isso já se tornou quase que uma estrutura paralela. O primeiro comando no capital, o Comando Vermelho e as milícias do Rio e tantas outras ramificações, eles ocupam um espaço que foi deixado vazio por um Estado que prometeu muito e cumpriu pouco. Eles impõem tributos, criam suas próprias leis, eles mantêm tribunais e julgam em algumas comunidades. A palavra dessas facções vale mais do que qualquer lei de qualquer juiz. E não porque o povo seja ingênuo, mas porque, em muitos lugares, o Estado se torna apenas um nome distante e uma placa enferrujada. As milícias, por sua vez, é algo muito mais perverso. Já não basta dominar pela arma, é preciso dominar pela política. Entraram nas câmaras, nos cargos, nas empresas públicas. Eles compraram esse espaço e pedaços de um governo que deveria estar combatendo eles. E quando o Estado se mistura ao crime, já não há mais fronteira entre aquilo que é legal e o que é legítimo. Tudo o que resta é o domínio. E é isso que o Rousseau já dizia. O mais forte nunca é bastante forte para ser sempre o senhor, se não transformar sua força em direito e obediência em um dever. Essas organizações entenderam isso de uma forma perfeita. Eles transformaram a força em um sistema e a obediência em uma necessidade. O resultado é um poder que não precisa mais se impor, ele simplesmente é aceito. Aceito pela falta de alternativa, aceito pela rotina, pelo medo. E assim o crime se confunde com o Estado. E o Estado muitas vezes se comporta como crime. Mas e depois do vazio, da violência, o que nos resta? Eu acho que talvez nos resta apenas a escolha. Entre continuar olhando para esse abismo, esse vazio imenso, ou tentar de algum modo preencher. A violência, por mais presente que ela pareça, ela não é eterna. Ela vive daquilo que ela mesma possui. Ela se alimenta da miséria, da solidão, da falta de propósito, e se não houver o que devorar, ela simplesmente morre. E por isso, lutar contra ela não é apenas enfrentar quem a pratica, mas é impedir que o terreno continue fértil. É impedir com que ela floresça novamente. A verdade é que a natureza humana ela nem é pura e nem combinada. Nós somos o que fazemos do espaço que existe entre uma coisa e outra. E quando escolhemos agir com indiferença, é aí que o mal cresce. Mas quando escolhemos cuidar, criar, compartilhar, algo diferente começa. Algo que o crime e o medo simplesmente não compreendem. Esperança. O Estado pode ter falhado, as instituições podem ter se corrompido, mas o sentido da comunidade ainda pode ser reconstruído. Ele não começa em decretos, mas em gestos. Em cada pessoa que decide não se deixar envelhecer, em cada vida que se recusa a ser tomada como vazio, em cada alma que se não vive. A pessoa acreditava que o homem é bom por natureza e que a sociedade é bom, mas talvez não seja algo tão simples. Mas ainda assim eu acredito que o bem não depende apenas de uma lei, depende da escolha de continuar no mundo quando tudo à sua volta realmente deshumanizado. O mal ele se instala onde falta vida e esperança. Então talvez a forma mais poderosa de combater ele seja devolver às pessoas tudo aquilo que lhe foi tirado. Tempo, dignidade, um futuro. O vazio não realmente desaparece quando se é afetado e pode ser preenchido. E quando preenchemos com tudo que temos de melhor, ele deixa de ser apenas um lugar. Ele se torna um espaço onde algo bom pode surgir.
que talvez seja disso que se trata. Não apenas sobreviver, mas ensinar o mundo a respirar de novo.